Bom, esse daqui é um react ao Maurício Ricardo, né, que é um comentarista aí de política, um youtuber, não sei, tá na internet há algum tempo. Tem um amigo que manda vídeo dele, né, de vez em quando. É assim, eu não tenho muito a ver com as opiniões políticas dele, né, há uma grande divergência, mas eu achei esse vídeo aqui interessante. Como ele não é um cara de esquerda, não é um cara de direita, vamos dizer que ele é um centrão puro, vai. No- assim, quando você é um centrão, você tende para o status quo e você tende para a ideologia dominante. Como a gente está numa sociedade capitalista, quem é centrão acaba tendendo para a direita. No fundo, é um cara de direita, né? Mas seria uma direita moderada. Falando assim por cima, tá? Eu vi poucos vídeos dele. E aí eu achei melhor até, tem muito blá 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 sobre crise na esquerda, eu achei melhor até pegar um vídeo. Eu gostei da abordagem para reagir. Porque é melhor do que esquerda, um vídeo de esquerda. O pessoal fica sempre a mesma discussão, sabe? É, e de direita, eu nem sei. Né? Deve estar só comemorando a vitória, sei lá. Tenho ideia do que faço também, não importa muito nesse momento, não. Mas ele abordou uns pontos que eu achei interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Terminadas as eleições, já é um fato que a esquerda perdeu espaço nas prefeituras e que a gente vai ter mais municípios governados pelo centro, especialmente pelo centrão, e por nomes de direita. No chamado campo progressista, tá bombando a discussão sobre o que está dando errado. Então, você vê que ele fala centro e direita. Se ele, no caso de centro, já tende para a direita, o centrão político, de verdade, né, os representantes, nossos políticos queridos que estão lá no Congresso, esse centrão é direita pura, tá? Não tem essa de centrão e tal. Tem gente falando que o Tarcísio é moderado. Não, não tem nada a ver isso aí, tá? O centrão, ele é capitalismo puro. Tudo ali é o verdadeiro mercado do toma lá da cá. Então, não tem nada de centro ali. É, a única diferença é que é uma direita sem ideologia forte. Né? Seria praticamente um livre mercado, viu, ANCAPs? O Centrão é uma representação do livre mercado, tá? Só que na política. Então, os caras vão, se vem uma proposta do PT, os caras negociam. Não, vem aí, eu vou ganhar verba pra não sei aonde, voto com você, me dá carga não sei aonde, entendeu? Mas é direita pura. Não tem ideologia por trás, entendeu? O PT, ele é um partido, assim, com muitos problemas, né? Mas a ideologia por trás é de esquerda, é uma esquerda, vamos dizer assim, é do setor progressista. Não é evolucionário, claro. Acredito que dá para fazer tudo dentro do sistema, mas tem uma ideologia por trás na fundação do partido que foi feita por trabalhadores. Né? Esses partidos do centro não tem nada. Tá? É direita mesmo. Não é uma discussão nova, mas eleições sempre propõem esse tipo de balanço. Culpados para se apontar o dedo não faltam, mas eu prefiro ver o quadro mais amplo. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário que soma tanto ao debate. Eu peguei um Uber nesse sábado. O cara tinha uma bíblia em cima do painel do carro, me contou que faz Uber, mas que está empreendendo em tecnologia, o que despertou a minha atenção. E nessa viagem de não mais que 10 minutos, eu soube que ele estava fazendo um aplicativo para disputar mercado com a Uber e que estava trabalhando para alcançar em alguns anos o seu primeiro bilhão. Tá. Bom, todo mundo sabe, né? O perfil mais comum de Uber, de motorista de Uber, é um cara de direita, né? E é engraçado, o cara é programador, isso bate muito. Eu tinha
eu trabalhava ali com um arquiteto de software, né? É um cara bom, a gente boa pra caramba. É, acho até, ele não votou em Bolsonaro, tá? Eu acho até que ele votou no PT quando chegou nesse ponto aí, embora ele era crítico do PT. Mas o perfil é muito parecido, só que o cara era pé no chão comparado com isso aí, certo? Porque o que ele fazia? Ele trabalhava, né, com programação, ganhava o salário que imagino que fosse um dos mais altos ali dentro da equipe, porque ele era o arquiteto de software, que é uma posição que requer bastante conhecimento, em teoria, né, que ele tem que dar auxílio para toda a equipe da fábrica de software, né? A fábrica de software normalmente é um grupo de programadores, analistas, que trabalham com TI em um setor, em uma empresa ou para outras empresas, né, terceirizado, que é o nosso caso. E aí, não sei se foi na época da pandemia, foi um pouco antes, foi antes. O que ele fazia? Ele pegou o aplicativo de Uber e ele ganhava esse salário que era razoavelmente alto. E ele pensou assim, não, eu gasto dinheiro com transporte, por que que eu vou gastar dinheiro com transporte? Eu posso ser Uber. E aí o que ele fazia? Ele pegava a corrida, só as corridas, eu não sei como é que está hoje, mas na época ele conseguia direcionar mais ou menos para onde ele queria ir. E ele pegava só corrida na vinda para o serviço e corrida na volta para casa dele, né? E eu não sei quanto ficava no 0 a 0, se passava, não lembro. E eles viviam falando que aí ele pegava a grana e investia em ações na bolsa, né? E ele tinha apps de acompanhar e ficar mostrando as curvas. Olha aqui, eu comprei em baixa, tô vendendo em alta. Tá bom, tá, né? Não vou bater boca, porque para mim é uma grande besteira. Mas enfim. E esse é o perfil. Esse é o perfil clássico, né? Porque um programador também, ele tá mais nessa... Ele vê mais oportunidades, assim, né? Uma pessoa que não depende de necessariamente de vender a força de trabalho, né? Tem alternativas aí, que não é, por exemplo, vender numa barraca de camelô, né? Ele não é forçado aí para alguma coisa que tem risco, né? Você toma borrachada da polícia, não precisa disso. E tem algumas alternativas que pode dar certo ou não, grande chance de nada dar certo. E eu que falei que ele era pé no chão, porque ele via falando, não, estou construindo aí para chegar no meu primeiro milhão. E aí eu ficava pensando, poxa, eu não consegui juntar aí, sei lá, nem na época, meu pai tinha falecido, tinha a parte da herança, né? Mas não era muita coisa. E eu lembro que eu tinha comprado em ouro para deixar parado. E, tipo, eu não tinha mais que 30, sei lá, 30 mil. E o cara pensando em 1 milhão, né? E ele já tinha uma esposa e uma filhinha. Hoje, com um filho, mano, não tem como guardar dinheiro. É impossível para mim. Enfim, na época solteiro, morando com mamãe, dava, né? Agora, sem chance nenhuma. E o cara pensando em guardar 1 milhão. Mas tudo bem, 1 milhão é pé no chão comparado com isso. A Bíblia em cima do carro é só um adorno aí. Mas vamos ver mais que 1 bilhão, cara. Quem é que consegue 1 bilhão saindo do Uber? É interessante que é um programador que ou ele não sabe contar zero direito, ou ele realmente acredita em fantasias. Com B, não com M, bilhão. Era um homem maduro, mais de 40 anos, com certeza grisalho, e eu fiquei impressionado com a convicção com que ele falou isso, que vai chegar a 1 bilhão. Então eu perguntei quanto ele já tinha juntado, porque era um homem de meia idade, né? E me pareceu incompatível ter uma meta tão ambiciosa e passar o dia dirigindo e ganhando por corrida. É a resposta dele que interessa aqui nessa minha análise, ou como queira chamar. Ele disse que não tinha juntado nada, que o dinheiro viria do aplicativo que ele está fazendo, mas que ele teve que adiar os planos para terminar o aplicativo porque o Lula tinha quebrado ele. Eu perguntei como, e ele me disse que foi com um imposto de 26%, mais de 26%, que o Lula está cobrando dos motoristas de aplicativo. Eu não quis me aprofundar, porque eu não tinha as informações ali na hora, mas confirmei quando cheguei em casa que havia manchetes em sites e perfis de extrema-direita, como o Brasil Paralelo e a Gazeta do Povo, dizendo O Brasil Paralelo tem propaganda no YouTube. É como se fosse uma coisa séria o Brasil Paralelo.
Tinha até um título aí, Brasil Paralelo, formando não sei o que, vai dar M, 3 pontinhos. Era alguém de esquerda falando isso, eu nem cliquei no vídeo, porque não dá, né? Dizendo que a reforma tributária prevê esse imposto de 26,5% para cair no colo dos motoristas a partir de 2027. Essa é a manchete da extrema-direita. Mas tem um vídeo do UOL Confere, que é a ferramenta de checagem do UOL, dizendo que não é bem assim, que é só para alguns casos específicos, se o cara não quiser ser simples, sei lá. Vou deixar o link aqui. Mas aqui, menos importante do que saber se os motoristas vão pagar esse imposto ou não, foi a afirmação do cara de que esse imposto já estava sendo cobrado e que por causa do imposto, o sonho de chegar ao primeiro bilhão foi adiado por culpa do Lula. Agora sim. Meu amigo. É interessante isso, né? Porque, assim, quando eu estava lá em Salinópolis também, eu fui num chalé na praia mais que tinha, mas que bomba mais lá, esqueci, na da Atalaia, na praia da Atalaia, fui num chalé que era conhecido lá da minha esposa, né? Enfim, o papo do cara era exatamente esse. E aí ele tava falando de que era contra o Lula por causa do imposto e tal. E eu falei, cara, já tinha tudo isso antes, né? Assim, é muita mentira e o pessoal se agarra a essa mentira porque une tudo que ele quer, né? Tudo que ele quer que seja, tudo que ele quer juntar no pacote para poder odiar. E aí é muita mentira, é uma mistureba danada, né? O que eu falei para ele na época foi: todos os governos ferram com os pequenos empresários, né? Porque assim, o correto não era nem tributar pequeno empresário, não. A renda lá passou, não chega nem a 20 pau. O caixa do cara, meu, nem cobra tributo, para com isso. Isso aí é miséria, mas é aquilo lá, o Estado ele é feito para oprimir os trabalhadores. Esses pequenos empresários são trabalhadores no final das contas, né? O certo era taxar os ricos aí dentro de um próprio capitalismo, né? Não estou nem falando, o certo é revolução, eu estou falando aqui dentro da própria cabeça deles, dentro do próprio sistema, poderia ser pelo menos taxar super ricos, né? Fazer o Estado atuar de outra forma, não tem por que taxar todo mundo isso. Enfim. E aí os governos de esquerda entram lá e propagam as coisas, né? Não consegue reverter nada, um governo, sempre governo fraco, caindo de joelhos. Veja a Venezuela agora aí, fazendo o papel do imperialismo dentro do BRICS. É assim, né? Mas enfim, e aí esse é outro perfil, né? O problema da formação. Eu não sei se esse cara, tem muita gente que mexe em tecnologia e não tem formação mesmo. Se bem que esse cara tem mais de 40, é muito provável que ele tenha formação. Então, porque na minha época ali já era difícil a molecada entrar em computação sem estar na área. Tinha poucos que eu conhecia. Hoje em dia é mais comum, né? As gerações têm mais contato com o computador, mais curiosidade, não precisa nem de formação para sair programando. É muito fácil, na verdade, para essas pessoas. Mas é bom abordar a formação do programador, né? São as formações técnicas. Você, no fundo, não forma um cidadão completo. Porque, em teoria, esse é o papel do ensino médio, né? O ensino médio não consegue, tudo quanto é problema que a gente vê por aí. E uma pessoa dessas é quase um analfabeto funcional. Nota que uma pessoa com um diploma de ensino superior tá falando. E aí, tipo, e a pessoa ali com uma Bíblia no carro ainda é mais grave porque está sob influência provavelmente de discurso de evangélico, né? Então é complicado. Não sei como é que chega nesse nível de ter um conhecimento totalmente cego ao redor. Amigo e minha amiga que me honram com a sua audiência, foi um papo de 10 minutos só,
Mas é muito esclarecedor porque tem muitas camadas. Esse motorista pode ser um sonhador, ele pode ser um mitômano ou um militante de direita. Ele pode terminar o aplicativo dele e esfregar esse bilhão na minha cara, me fazer. O que é altamente improvável, né? Aliás, se o cara não tá conseguindo terminar o aplicativo, cara, o que que tá acontecendo? Porque é assim, um sistema ele demora muito para ser feito conforme os módulos, mas um aplicativo, tudo bem que esse envolve aí posição, né? Posição do GPS, ele vai envolver um cálculo de, de quilômetros rodados, né? De quanto que vai para o dono do app, quanto que vai, enfim, é um pouquinho mais. É estranho ele ter que parar, né? Normalmente o cara consegue no fim de semana aí levando isso para frente. Aí. Fazendo pagar a língua. Mas o importante aqui é que ele é o mais legítimo representante dessa nova categoria de trabalhador pós-CLT que está se consolidando a partir das novas tecnologias e da legislação mais frouxa. Ele é representante também de uma grande transformação nas aspirações pessoais de todas as classes sociais. Aquele sonho de ter um emprego com carteira assinada e com todas as garantias que a esquerda tanto se orgulha de defender e de ter lutado para conquistar, aquilo ali está perdendo espaço para o sonho de empreender. Ele está num carro, que eu não sei se é dele ou de terceiros, usando um aplicativo de uma multinacional para ganhar o dinheiro dele, trabalhando quantas horas por dia ele quiser, programando férias ou folgas do jeito que ele quiser. Se precisar muito de grana, nem férias e nem folga ele tira. Ele vai trabalhar lá 12 horas por dia, 14, 7 dias por semana, usando mais de um aplicativo. E é o tipo de sacrifício que ele faz para ele, mas jamais faria para um patrão, mesmo porque a legislação não permitiria. É interessante, ele aborda essa parte. Eu não sei o quanto que ele tem de conhecimento do que ele está falando, quanto que ele apoia, quanto ele não apoia, é interessante. Não vou entrar nisso, mas é interessante ele fala um negócio muito importante, né? Que é esse discurso de empreendedorismo. E aí, quando a gente chega nos motoristas de app, nos entregadores, né? Falando sério, quem não pensou em empreender uma vez na vida? Não é possível que é igual a música do Skank, do jogador de futebol. Vamos fazer uma música aqui do empreendedor. Todo mundo pensou, porque ninguém quer ter chefe, né? Chefe é um negócio escabroso. Assim, eu dei sorte que, cara, não tive problemas com os meus chefes. O único que eu tive foi culpa minha, parcialmente. Ele se vingou, assim, eu atrasei minhas entregas, na época eu era PJ, né? Ou seja, né? E eu era um PJ já trabalhando de casa porque já não era mais a farsa. Eu já fui um PJ farsa para ele, mas eu estava em casa trabalhando por fora, já não era tão farsa assim, não batia ponto nem nada, só entregava, né? E, e aí eu atrasei minha entrega, ele foi lá atrasou meu pagamento, né? Então foi o único problema, assim. Não tive falta de respeito, não tive nada, mas em compensação, meu irmão, ele conta cada coisa, os dois, tá? Só que um deles conta uns negócios e conhecendo ele do jeito que ele é esquentado, não sei como ele não socou a cara, né, da chefe. Eu não sei nem se eu conseguiria me segurar, né, das coisas que ele passou. Então, é claro que todo mundo quer ser dono do próprio negócio, quer não depender, não ser obrigado a cumprir horário, não ter que ficar ouvindo groselha, tomando bronca, pedindo para trabalhar de fim de semana, pedidos, né, ouvindo pedidos, ouvindo, enfim, todo mundo conhece toda a encheção. E aí, só que todo mundo sabe também que as chances de você, primeiro, você precisa de capital para investir, e segundo, você precisa que o negócio dê certo. Então, eu lembro que a gente estudou isso na faculdade, você tem o apoio do Sebrae, você tem uma planilhinha que te ajuda a calcular retorno, né, tudo isso, mas no fim é um pântano, né? A chance de se afundar ali é grande. E, e não só isso, né? É uma coisa que exige muito também, não acho que é fácil, né? É uma coisa que exige.
E aí você tem essas oportunidades que pagam muito mal, tá? É fato, né? O cara com a bicicleta entregando aí, enfim. A Uber entrou com como era como era fácil, né, de esperar, já tinha matéria falando na época, ela entrou pagando bem e depois foi lá e carcou todo mundo, né, que era esperado disso. Então a taxa de ganho hoje no Uber é muito mais baixa do que era no começo. Então você precisa colocar bem no papel manutenção, tal, ele cita aí, né, colocar manutenção e tal. Mas o fato é que há uma facilidade muito maior nesses dois, né, nesses dois tipos de trabalho, de você ser o seu próprio patrão, sem precisar da empresa, nem nada por enquanto, né? E aí, e aí a gente entra numa discussão muito complicada, que é a proteção, né, que esses trabalhadores precisam ter, que a CLT fornece para os outros trabalhadores. E aí, enfim, é uma discussão que é muito difícil, porque você tem que levar em conta o que o trabalhador quer também, né? E aí o que ele fala aqui, eu só quero pegar isso aqui e frisar, que ele fala aqui do dele próprio ganhar sem ser explorado pelo patrão. Acabou de falar na frase aí, né? E mesmo porque a CLT não permitiria que ele fosse explorado e tal. Só que ele está sendo explorado, tá? Ou pelo iFood ou pela Uber, que é a mais-valia, né? Ela ocorre aqui de uma maneira informal, tá bom? Porque você está trabalhando e boa parte do seu dinheiro não está vindo para você. Está indo aí para o Uber ou para o iFood. E aí vem o papo todo que ele vai falar, né, do investimento, da ideia, blá blá blá, mas no fundo é exploração, né? Você cria um negócio que você para explorar o outro, porque a sua fonte de renda vai ser explorar o outro. Sua grande ideia, né, se você não se dá conta que depende da força de trabalho dos outros. Então, você tira a sua renda do trabalho dos outros, né? Vamos ver, acho que ele não vai muito mais a fundo aqui, mas vamos ver. O que iria prevalecer se ele fizesse é a sensação de estar sendo explorado, não a de estar faturando a mais. E com certeza ele seria explorado se fizesse isso. Com um cara que não tem um carro, mas tem uma motoneta ou uma moto 125, a realidade não é muito diferente não. Pelo que eu li numa matéria do Olhar Digital, que eu também vou deixar link, um entregador de iFood pode ganhar até 3 mil por mês trabalhando 40 horas por semana. O salário médio de um balconista com carteira assinada, também pesquisei, é 1.800 e tanto, não chega a 2. O salário médio de um ajudante de pedreiro é de R$ 1.500. E aí você tem o fator 13º, acho que ele vai até abordar, 13º, férias e previdência social, né? E seguro-desemprego e o afastamento da licença por saúde, se tiver problema de saúde, né? Essa é a discussão profunda que a gente tem sobre CLT aí, a importância dela, né? E aí você fala, o cara poderia se precaver, o cara que ganha mais, ele pode escolher o que fazer com esse dinheiro, onde ele coloca tal. A verdade é que 3 mil é pouco. Ainda mais se o cara tiver uma família. Se tiver 3 filhos, cara, 3 mil ele tá passando fome com 3 filhos aí. Ele vai ter que comprar salsicha e arroz para comer. É uma alimentação caca. Vai ter dinheiro para ficar comprando fruta, não. Aveia, esquece essas besteiras. Pão já é caro pra cacilda. Carne, meu Deus do céu. Então é aquilo, cara. Você acaba precarizado, né? E aí você fala, vai guardar o dinheiro para férias, e não vai conseguir. Ele vai ser pressionado, vai surgir boleto voando na frente dele, aí o filho fica doente, ele tem que levar, comprar remédio, estoura um pneu, aí estourou o motor, enfim, tem vazamento no teto, caiu o telhado. Cara, o dinheiro que você é arrancado pela CLT lá para guardar, você vai torrar. Essa é a verdade do trabalhador, tá? Por isso que a discussão é complexa, ela não é simples. Tá, se for CLT, ele vai ganhar com isso
férias, mais 13º, mais fundo de garantia. Mas eu entendo perfeitamente a escolha do cara por pegar a moto e trabalhar com entrega. Isso se for escolha, né? Ele pode ter ido para a informalidade por não ter conseguido emprego. Pelos entregadores com quem eu converso, eu tendo a crer que para muitos é sim escolha. Existe uma enorme instabilidade em se trabalhar com aplicativo? Claro que sim. Essa grana cobre o custo de manutenção e depreciação do veículo que ele está usando? Não. Mas não é por acaso que a maioria se enxerga como empreendedor, não trabalhador informal. Quase todos nós hoje estamos hiperconectados e somos bombardeados por vídeos curtos, anúncios picaretas com a premissa: como ganhar dinheiro em casa ou usando a internet. Eu sou muito crítico às Big Techs, mas é um fato que muitos pequenos empreendedores, nas mais diversas atividades, conseguem hoje trabalhar e sobreviver do seu trabalho, muitas vezes prosperando, inclusive, usando as redes sociais para oferecer seus produtos e serviços para a sua comunidade. Não atirem no mensageiro, tá? Tô te falando. Eu acho que se a pessoa consegue trabalhar, por exemplo, no Mercado Livre, já conseguiu estabelecer um público de venda, ela na prática é um comerciante, né? E é um comerciante virtual. E aí eu acho que ele falou em prosperar. Se tem alguém que tem chance de prosperar, né? É essa galera. Porque o comércio físico, né, com a loja e tal, tem muito mais dificuldades. Mas é onde se ganha dinheiro. Eu lembro que eu tinha um vizinho bem mala, né? Que batia na mulher e tal. E um dia a gente trombou ele no bar. Eu e meus irmãos, acho que o meu irmão caçula. E aí a gente conversou, ele nunca conversava com a gente, né? Ele apelidou minha mãe de pobre no prédio, que ela andava toda desleixada, né? Em casa, dentro de casa. Enfim, era mala, cara. O apelido dele era Turquinho, a gente chamava ele de Turquinho. Ele tinha um ômega na época do mais novo, e aí ele falou, cara, vocês querem ganhar grana? É no comércio, tem que ir pro comércio. E ele nem era o dono, né? Era o pai dele, eu acho. Era uma loja de calçados na Rua da Moca. E era uma loja feinha, tal, nada demais. Mas um lugar movimentado. Então, um aluguel caro ali, provavelmente. Mas com o movimento da Rua da Moca, um movimento grande, com certeza o cara tirava uma grana boa ali. Eu vou chutar bem chutado, porque ele não falou nada disso. Que livre para ele, com certeza era mais de 10 pau, não devia ser 20, por aí, eu estou chutando, tá? Eu não duvido que chegue a uns 30, que seria o salário de alguém na área de gerência já, né, numa empresa, com muito mais dor de cabeça, esse cara na empresa, né? Eu lembro do meu irmão contando os chefes dele, o que acontece agora vendo ele. Mas os caras tudo a ponto de ter AVC lá, cara, tudo é o velho burnout, os caras tudo maluco, né? Não bate mais ponto, então trabalha 14 horas, não, ganha, mas enfim, eu nem vou entrar, não. Pode ser interessante discutir esses caras, né, no futuro, mas por enquanto eu não vou entrar. Como é? Tem muita gente que fracassa, mas tem muita gente vendendo marmita, tem marido de aluguel, tem vendedor de roupa, cabeleireiro, manicure, tem gente que sai do emprego de chapeiro numa hamburgueria para vender seu próprio hambúrguer pelo iFood com muito pouco investimento. Ele pode tirar as fotos do sanduíche com o celular dele, usar um filtro para ficar mais bonito, pode criar a logo da empresa dele com uma IA generativa, até sugestão de nome ele pode pedir para o chat GPT, botar uma chapa na cozinha e meter bronca. Não é papo de coach. A maioria que tentar isso, eu sei, vai se ferrar, porque empreender não é tão fácil. Mas, inegavelmente, tá mais fácil ser micro ou nano empresário hoje do que era num passado recente, pela legislação e pelas facilidades tecnológicas. E tem toda uma cultura de empreendedorismo, repito, muitas vezes pura picaretagem, mas nem por isso deixa de existir como cultura, motivando essas pessoas a trocar o emprego por trabalhar sem sair de casa. E tem mais coisa aí no meio. As pessoas estão desiludidas com a ideia do emprego fixo porque a progressão, a evolução patrimonial, quando acontece, é muito lenta. E você também está sujeito a patrão que demite para trocar por gente mais barata, patrão que te humilha, empresa que quebra e te deixa na mão depois de 20 anos. Procurar emprego
é mais difícil e humilhante para muitos do que pegar a moto ou o carro e trabalhar para aplicativo, ainda tem essa. Enfim, paradoxalmente, a exploração no mercado de trabalho, em vez de empurrar as pessoas para as proteções prometidas pela esquerda, estão empurrando o trabalhador para a precariedade consciente, porque ele está vendo vantagem em não ter que lidar com o patrão. Aí você junta a isso uma visão menos conformada da vida, proposta pelas igrejas neopentecostais, aquela promessa de que Deus vai te dar abundância, que ser rico é sinal de que você é abençoado, aquela visão de prosperidade do coach que questionou o Boulos por não ser milionário e querer governar São Paulo, e você percebe que a esquerda não se preparou para essa realidade. Ela quer proteger as pessoas que não acreditam mais nas promessas de que elas vão ser protegidas. Então, por aqui... Esse é o problema do Estado burguês, né? Da democracia burguesa. Essa é a contradição gigantesca. E é isso, esse é o problema de trabalhar por dentro do sistema, né? O que você consegue? Como eu disse, a discussão de CLT é complexa. E aí, olhar a longo prazo, se eu falo que as elites já não conseguem, as elites brasileiras estão com vergonha, os caras não conseguem olhar o ganho a longo prazo, é tudo a curto prazo. Imagina o cara que está lutando para sobreviver, você acha que ele vai olhar para frente, vai ficar procurando a aposentadoria, o que vai acontecer, se a CLT vai cobrir ele, ou ele vai olhar o fluxo de dinheiro maior, por mais miserável que seja, do que ele tem disponível no CLT, né? A gente já tem muita coisa para pensar, olhando só pelo lado econômico. Mas tem o outro lado, tem o conservadorismo brasileiro, que faz gente também de todas as camadas sociais renegar pautas progressistas no campo dos costumes. E é aqui que a gente cai na armadilha que eu estou vendo tantos progressistas caírem, que é tentar esconder as pautas de costumes para não assustar o eleitor, o que na prática é mentir, ou abrir mão de valores que estão na essência do que as pessoas ditas à esquerda, mesmo de centro-esquerda, defendem. Em resumo, se a pessoa se vê como empreendedora ou sonha em empreender, e se essa pessoa renega a luta contra a misoginia, o racismo, a homofobia, a transfobia, por que ela votaria na esquerda? Aí tem até o Boulos falam que ele escondeu muito a pauta e tal. O problema é que você está mentindo. É engraçado que nisso o PCO é muito mais verdadeiro. Tem que o PCO chega e fala: sim, tem todo o direito, o gay, o negro e tudo e tal, de lutar, só que não desse jeito que o identitarismo está fazendo. E claro, pelo menos são honestos. É claro, eles vão ter problema com o eleitor conservador, né? Mas ele não vai mentir. O conservador fala, e o aborto? Ele fala, sou a favor. Só que não vai ser a pauta principal, porque a pauta principal é tirar o trabalhador na miséria, colocar o trabalhador no poder. Vai ter que falar, não, mas isso não é importante agora. É a revolução primeiro e depois a gente resolve isso. E aí, essa esquerda identitária está pastando agora, né? Porque o conservadorismo, ele... Eu lembro de um vídeo do Pirula falando sobre ser gay ou não, né? E aí, tipo, falando que ninguém era 100% hétero, 100% gay, é sempre uma porcentagem. E aí falando da teoria da mola lá, né? Da hipótese da mola, alguma coisa assim, de que você força aqui, você força do outro lado, praticamente uma polarização, e é o que está ocorrendo com o identitarismo, né? Você força a sua pauta em cima, e ainda com uma abordagem ofensiva, muitas vezes, para esse pessoal, o que dá para entender do ponto de vista de quem é o oprimido, mas não de quem organiza isso. Quem organiza está indo pelo caminho que é o caminho do punitivismo, né? Que eu já citei, que o pessoal fala, que é aquela história, você não vai arrancar isso da cabeça da pessoa, o que você tem que fazer é caminhar para que haja um convívio, você não tem que gostar daquilo, tem que ter um convívio, né? Você não é obrigado a gostar de tudo que as pessoas fazem, tem que ter o convívio. Eu queria, por último, abordar aí, por exemplo, e por que a esquerda está perdendo as prefeituras também, né? Ele abordou bem. Por exemplo, lá o prefeito de Araraquara não foi reeleito, né? Embora acho que foi apertado até.
que é o cara do PT. Então, tem gente que gostava, tal, né? Mas acabou perdendo. Ainda mais no interior de São Paulo, a gente sabe como é que é conservador. Só que, assim, eu vejo assim, se o cara enfiar na proposta de governo, né? Olha, uma alternativa que eu pensei, porque eu vou me candidatar aqui no interior a prefeito. Vou falar, ó, eu vou fazer o app de motoristas e de entregador da prefeitura. Ninguém vai pagar nada, verba pública. E aí, pô, você ganha o voto desses caras, né? Mas enfim, a esquerda não pensa longe, né? É meio. Ainda mais a esquerda reformista, ela não pensa muito longe, né? Parece meio engessada, enfim. Também acho que não é a solução, né? Assim, você ficar propondo coisas dentro do capitalismo, mas eu acho que é um caminho de focar no trabalhador, né? Coisa que não está sendo feita. Na verdade, não está sendo feito. Estão incluindo essas pautas e estão um emaranhado de perdição aí, porque no fundo você está refletindo uma esquerda estadunidense que não existe. A esquerda estadunidense é a direita, né? Você tem os nanopartidos lá, aí sim pode ter alguém de esquerda lá, mas democrata não é esquerda. E aí as pautas que estão vindo dos Estados Unidos estão sendo colocadas. Para mim, é um trabalho muito bem feito aí do imperialismo e destruindo a esquerda por dentro, destruindo o pensamento de esquerda. É uma coisa que está. Se antes a ideologia servia para destruir as massas, o pensamento das massas, né? Colocar elas no quadrado que interessa, agora destruindo o pensamento de esquerda, a coisa complica. É engraçado observar isso. Acho que não tem muito mais, vamos ver o que ler. Eu não vou me estender porque eu não gosto de fazer vídeos longos, mas na minha humilde opinião, a discussão do avanço da direita, que seria do jogo democrático, se ela não tivesse abraçado o extremismo da alt-right americana, se não fosse uma extrema direita. Não é jogo democrático, é democracia burguesa, né? Aí falta ele perceber que em momentos de crise do capitalismo há tendência à polarização e aí a extrema direita é que vai assumir esse protagonismo, porque a gente não tem nem o mínimo estado para você ficar alternando, falando, não, agora é a vez desse daqui, vamos ver se melhora. Não, você tem uma crise que a situação só piora, então vai empurrar para esses lados mesmo. A discussão disso tem que passar pelo debate das questões que eu coloquei nesse vídeo. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal. Então é isso, acho que ele resumiu bem, foi um dos vídeos que eu mais concordei com ele, de análise mesmo, né? Não de soluções, não tem muitas propostas de soluções aí, mas eu acho que foi um vídeo mais produtivo do que muitos de esquerda que a gente tem por aí, né? É isso.